Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje dá destaque à saúde cardíaca e mostra os principais cuidados que você deve ter para manter o seu coração em bom funcionamento. Sabe ainda qual que é a diferença entre a lipoaspiração convencional e a lipo HD? Tem isso e tem muito mais. Pode chegar que o Sempre Bem já começou. Durante a pandemia, os brasileiros passaram a cuidar menos do coração. Essa é a principal revelação do estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. E vale lembrar também que os cardíacos estão entre os pacientes que mais sofrem de complicações em casos de Covid-19. E as doenças cardiovasculares também estão entre as principais causas de morte aqui no Brasil. E é sobre a saúde do coração que a gente vai falar agora com o Adriano Milanês, que é cirurgião cardiovascular. Bom dia, doutor. Bom dia, Bruna. Vamos começar falando sobre os amigos e os inimigos do coração? Certo. Então, bora lá. Frutas, verduras, carnes brancas, alimentação, né? Bem, a alimentação de uma forma geral sendo bem saudável através da utilização de frutas, verduras, carnes brancas, carnes magras, são amigos do coração, né? Então é importante balancear a dieta, diminuir a quantidade de sal e procurar alimentos mais saudáveis, principalmente frutas, verduras, né? As carnes brancas, evitar a parte mais gordurosa da gordura animal, isso ajuda na proteção do coração para as doenças cardiovasculares. Assim como os esportes, a atividade física, a atividade aeróbica, é importante manter o corpo em funcionamento para prevenir e também controlar as doenças cardiovasculares. E aí, se divertir com os amigos, ter uma vida social? Sim, claro, isso tudo é importante, né? É importante ter um alto astral, se divertir, estar sempre com um bom humor, e isso evita estresse, evita a sobrecarga do sistema cardiovascular, melhorando a qualidade da saúde cardiovascular. Rir, né? Estar de bem com a vida, né? Também ajuda. Isso é importante, fortalece o sistema imunológico, fortalece o sistema cardiovascular. Sim. Fala aqui dos inimigos, né? Que tem coisas aqui que a gente já está cansado de ouvir falar, mas que é difícil, né? A gente sabe que tabagismo, que é uma coisa que as pessoas ainda utilizam bastante, né? Tem a moda do cigarro, de outros tipos de tabagismo também, mas é muito prejudicial para o coração, para o vaso sanguíneo. Sedentarismo, a gente sabe que ficar parado, deixar de praticar atividade física é ruim para o coração. Não prestar atenção nos sintomas, né? Ignorar os sintomas. Eu estou com uma dorzinha, estou com uma dor de cabeça. Será que isso não pode ser um sinal de alerta para uma doença cardiovascular? Alimentos gordurosos, evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos doces demais, diminuir a quantidade de sal. Isso tudo são inimigos do coração. E assim, o oposto, né? O estresse, o mau humor, a depressão, tudo isso acaba sendo uma sobrecarga para o sistema cardiovascular, podendo aumentar a chance de desenvolver uma doença ou até piorar um quadro que já exista. E por que especificamente o estresse e até a depressão, né? Transtornos mentais, eles podem afetar? A gente sabe que não é um fator de risco, não está comprovado que cause diretamente a doença cardíaca, mas a gente sabe que essa situação de mau humor, depressão, estresse acaba provocando um desequilíbrio hormonal, descarga de hormônios tipo adrenalina, então tende a aumentar a pressão, tende a aumentar a contração do coração, pode piorar no controle da pressão arterial, aumentar os níveis pressóricos. Então isso tudo junto contribui para o aumento das doenças cardiovasculares ou até na dificuldade do controle. Então, muitas vezes o paciente vem no consultório, está com a pressão descontrolada, a gente vê que está dando medicação, mas você percebe que tem um estresse, tem um mau humor, uma depressão. Então, tudo aquilo que poderia tentar ser evitado, a gente sabe que às vezes não é tão fácil, mas que prejudica o controle das doenças cardiovasculares. E quais são os outros fatores de risco principais? Bem, principalmente a diabetes, a hipertensão e a história familiar, a herança genética. Essas três coisas realmente influenciam bastante no aumento do risco da doença cardiovascular. Muitos deles a gente consegue controlar ou evitar, que são os hábitos, né? Praticar exercício, o tabagismo, e são coisas completamente evitáveis, depende somente da gente. Outros não dependem tanto da gente, né? A herança familiar não depende, a gente não escolhe, é uma coisa que nós já temos. Mas, e outras também já tem, a hipertensão, a diabetes, não se pode evitar, mas se pode controlar. Então, tentando controlar esses fatores de risco
e evitar esses que são completamente evitáveis, como tabagismo, sedentarismo, então a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida e a melhora dos sintomas e da doença cardiovascular. Você falou um pouquinho de alimentação e a gente conversou com a Andressa Fontes, que é nutricionista, e ela vai dar algumas dicas aí de alimentos que fazem bem para o coração e alimentos que fazem mal. Vamos ver? Roda aí. Os piores alimentos para o coração são principalmente os alimentos gordurosos, porém é importante que a gente compreenda que existem alimentos que são fontes de gorduras boas, que têm ação mais anti-inflamatória, e os alimentos fontes de gordura ruim. Esses alimentos fontes de gordura ruim, eles precisam ser consumidos com moderação, como por exemplo a gordura saturada, que está presente principalmente na carne, no coco, nos ovos, na manteiga. Então eles podem ser consumidos, mas com moderação. E o que não tem recomendação de consumo são principalmente as fontes de gordura trans, que é a gordura que está presente nos alimentos ultraprocessados, como sorvetes, biscoitos, salgadinhos de milho e também no processo de fritura. Então, no processamento de alguns alimentos, em algumas preparações, essa gordura ela é formada. Além disso, os alimentos também ricos em açúcares. Não só o açúcar adicionado, como nas suas versões industrializadas, como glicose, xarope de milho e também as farinhas refinadas. E nós também temos os alimentos que são grandes protetores do nosso coração. Começando pelas gorduras, os que são fontes de gorduras boas, como o abacate, o açaí, as oleaginosas, que são a família do amendoim, das castanhas, a castanha do Pará. Esses alimentos, eles têm um fator protetor. Com relação às carnes, a recomendação é a gente priorizar carnes brancas, como o frango, e principalmente os peixes, por também serem fontes de óleo e de gordura anti-inflamatória que ajuda a proteger o coração. Além desses alimentos, o grupo das frutas e verduras, eles possuem diversas substâncias protetoras. Cada fruta tem componentes específicos que podem proteger o nosso coração. Então, por exemplo, o resveratrol é uma substância que está presente na casca da uva, na semente da uva e também no vinho. Essa substância tem uma ação altamente antioxidante e reduz as chances de risco cardiovascular. Além dela, o cacau também é um grande aliado, mas não é o chocolate doce não, é o chocolate amargo. Ele precisa ter pelo menos 70% de concentração de cacau. O cacau tem substâncias chamadas de polifenóis, que são protetores do coração, têm um efeito antioxidante e eles colocam as doenças para bem longe. Doutor, quais são as principais doenças cardíacas? Bem, as principais doenças cardíacas, as mais comuns, hipertensão, né? As doenças isquêmicas do coração, que provocam infarto, angina, as doenças valvares também, problemas nas válvulas do coração, as doenças cerebrovasculares, AVC, todos esses são doenças do sistema cardiovascular. Se juntarmos todas essas doenças, provavelmente é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Talvez durante a pandemia, no pico da onda, o Covid-19 tenha tido uma mortalidade mais alta do que as doenças cardiovasculares. Pois é, que justamente durante a pandemia os cuidados com o coração deveriam ser redobrados, Exatamente. Mas isso acabou não acontecendo, mas nem né? sempre foi possível. Muitas pessoas não conseguiram ir aos seus cardiologistas, os hospitais estavam muito sobrecarregados, então não conseguiam fazer uma consulta eletiva, programada. Então, isso tudo acaba podendo desequilibrar alguma doença ou dificultar um paciente que não sabe que tem um diagnóstico, não sabe que tem uma doença, ser detectada precocemente para iniciar o tratamento. Quais são os sinais de alerta que a gente deve ficar aí atento que o nosso corpo pode demonstrar em relação às doenças cardíacas? Bem, algumas doenças cardíacas podem ser silenciosas, não ter nenhum sintoma, né? Por exemplo, a hipertensão, muitas vezes você pode ter níveis pressóricos muito altos, você medir a pressão, está com níveis altíssimos e o paciente não sentir absolutamente nada, pode ter uma dor de cabeça leve, não é só um mal-estar. Então, algumas vezes as doenças podem ser silenciosas, mas alguns sintomas podem aparecer, uma cefaleia mais forte ou uma dor no peito, um mal-estar na região torácica. Isso é um sinal de alerta importante. Falta de ar, o cansaço, vai praticar uma atividade física, ou mesmo quem é um pouco mais sedentário não consegue fazer uma atividade física mínima. Mudou isso aí já pode ser um sinal de alerta que há necessidade de procurar o seu cardiologista para fazer uma investigação. E aí, de quanto em quanto tempo que é o ideal a gente procurar um cardiologista e fazer check-up? Boa pergunta, excelente pergunta. Isso depende de cada paciente, né? Alguns pacientes já têm um histórico de doença cardiovascular ou têm os fatores de risco que a gente comentou, uma história familiar
muito forte, diabetes, hipertensão, esses pacientes devem procurar o cardiologista, fazer um acompanhamento trimestral, de 3 em 3 meses, às vezes de mês em mês, até controlar bem a sua hipertensão ou a sua doença isquêmica do coração. Já num paciente mais jovem, que não tem uma história familiar forte, não tem fatores de risco, então ele pode fazer uma avaliação com um cardiologista esporádico, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, né? Dependendo da idade, dependendo dos fatores de risco, como eu falei. Bom, a gente vai ver agora, porque existem alguns exames que ajudam a detectar as doenças cardíacas, né? E um deles é o exame de triagem hematológica. Então, vamos ver como ele funciona? Oi, Cris. Oi, seu Ricardo, tudo bem? Preparado? Preparadíssimo. Antes, eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua rotina de cuidados. O senhor costuma se cuidar sempre? Me cuido muito, me cuido bastante. 3 em 3 meses eu estou fazendo exame. Qual a importância que o senhor acha que isso tem? Precaução, né? Que é fundamental para você acompanhar, tá certo, o seu organismo. Então isso para mim é fundamental. Com certeza, prevenir, né? Prevenir. E é a primeira vez que vai fazer a triagem hematológica? Exatamente. A gente vai acompanhar, tá? Tá ok. Vamos lá? Vamos. Vem. Oi, Karina. Olá, Cris, tudo bem? Trouxe aqui, ó, seu Tudo Ricardo. bom, sou o Ricardo. Primeira vez para fazer a triagem hematológica. Antes eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, né? A triagem hematológica é um conjunto de testes com avaliações, como é que é isso? Exatamente. Nesse teste, né, nós vamos identificar alguns parâmetros hematológicos, como por exemplo, nós vamos ver saturação de oxigênio, vamos ver a viscosidade sanguínea, né, a pressão arterial, vamos verificar também quantidade de gás carbônico no organismo, vemos o hematócrito, a hemoglobina, que tudo isso são importantes, né, para avaliação. E isso também é super importante nesse período de pandemia, né, que a gente está vivendo. Com certeza, porque, por exemplo, o cliente pode vir fazer o seu exame de Covid e já realizar essa triagem hematológica. Então, ele já sai daqui com todos esses resultados. É completo. Exatamente. Então vamos ver como é que tá o seu Ricardo? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer a higienização. Nesse teste, a gente vai esperar ele avaliar pelo menos 1 minuto e meio para que a gente tenha um resultado mais preciso. Pronto, seu Ricardo, aqui nós temos os resultados. Aqui o senhor pode ver o que é que tá bom, o que é que tá mais ou menos e o que tá ruim. Certo? Ele fica aqui essa coloração. O verdinho, laranja e, se tiver ruim, vermelho. E a gente vê que não tem nenhum vermelho, então tá tudo ok. Como é que foi, seu Ricardo, o exame? Foi ótimo, me surpreendeu. Por quê? Como que num exame só você tem tantos resultados, muito rápido, sem perfuração, sem nada. Perfeito. Dá pra ver várias coisas, né? Muita e super coisa. rápido, né, Karina? Como é que tá a saúde do seu Ricardo? Aqui tá tudo ok. Tem algumas coisinhas que estão fora de ordem, mas é coisa pouca. Importante ressaltar que com essa avaliação aqui, a Karina, como farmacêutica, já pode orientar que tipo de profissional médico o paciente deve procurar, não é isso? Exatamente, Cris. A gente faz toda essa avaliação e, dependendo dos resultados, a gente já faz o encaminhamento para o médico para já começar um tratamento. É isso aí, para você fazer também o seu teste, né, a sua avaliação com a triagem hematológica, é só procurar uma Pague Menos mais próxima e se informar. É isso aí, interessante, né? A triagem hematológica pode detectar algumas alterações cardíacas, algumas alterações pós-Covid, né? Através da medição de gases, como é que está a oxigenação no sangue, um exame inicial ali que pode ser feito na farmácia. É interessante, porque pode detectar algum desequilíbrio, uma insuficiência cardíaca, ou um paciente que teve Covid e, ao mesmo tempo, piorou dos sintomas cardiológicos, já pode ser detectada alguma alteração nesses exames iniciais de triagem, mas é importante ir no cardiologista, que ele vai ver os fatores de risco e fazer outros exames complementares de sangue também, detectar níveis de glicemia, colesterol, gorduras no sangue, avaliar se há necessidade de fazer um eletrocardiograma, um teste de esteira, um ecocardiograma, de acordo com o exame clínico do cardiologista e dos fatores de risco de cada paciente. Ótimo, muito obrigada, Milanese. Nada, obrigado. E olha, gente, eu tô aqui agora com o José de Maria, que é farmacêutico. Bom dia, José. Bom dia, Bruna. Como que o Clinic Pharma auxilia no combate às doenças do coração? Bruna, hoje nós temos um acervo gigantesco de serviços farmacêuticos. E a grande vantagem é que esses serviços nos impulsionam um mecanismo de rastreio e monitoramento da saúde da população.
como o check-up de pressão arterial, que mostram dos fatores, né? Como a pressão pode variar ao longo do dia, assim também como outros serviços, como a questão do tabagismo, a gente monitorar o índice com o qual o cliente ele utiliza cigarros ao dia e mostrando o risco que ele pode ter em desenvolver doenças futuras. Além disso, como nós já vimos anteriormente, o serviço inovador que é a triagem hematológica, que ele vai mostrar todo o cuidado cardiorrespiratório dessa população. E o que você sente que são as principais queixas das pessoas em relação às doenças do coração? Olha, Bruna, isso é uma pergunta fundamental. Porque quando a gente pensa em cardio, o cliente muitas vezes ele não sabe dizer exatamente qual é o sintoma que pode estar afetando o risco cardíaco. Mas, como por exemplo, coração acelerado, falta de ar, respiração ofegante, muitas vezes ele apresenta cansaço, dores nas pernas, as pernas inchadas e retenção de líquido. Então são sintomas muito variáveis que podem estar associados à função cardiovascular. E vocês também fazem um acompanhamento de medicação desses clientes? Sim, isso é um ponto importante que você está trazendo para a gente. Exatamente porque muitas vezes o cliente não toma somente uma medicação. Então ele pode ser hipertenso, diabético e apresentar outras comorbidades. E, em decorrência disso, ele acaba utilizando 3 a 4 medicações ao longo do dia. E o grande papel primordial do profissional farmacêutico é exatamente analisar essas tomadas, evitando que ele tenha interação medicamentosa e favorecendo a tomada de forma correta. Assim ele vai ter qualidade de vida e manutenção e adesão farmacoterapêutica. Sim, porque eu imagino que nesses casos específicos de doenças do coração, os remédios eles têm que ser tomados assim, regrados, né? Com o horário certinho. Sem falar que a alimentação. Então, alguns medicamentos não podem ser tomados com sucos ou refrigerantes, tem que ser ingerido com água. Outros precisam estar um cliente em jejum. Então, são pontos importantes que muitas vezes o cliente não sabe e é onde entra o nosso papel. Muito obrigada, viu, José? Obrigado. E olha, gente, a hipertensão arterial, quando ela não é tratada, ela aumenta o risco da pessoa desenvolver doenças cardíacas, sabia? Por isso, eu quero falar sobre o e-book de hipertensão que está disponível lá no nosso portal. Saiba o que fazer em casos de hipertensão, causas, tratamento, dicas de prevenção e muito mais. E agora, presta atenção nesse recado. Gente, a Pague Menos não para de crescer e de multiplicar as suas lojas por todo o Brasil, levando um modelo inovador de hub de saúde. Esse conceito oferece diversos serviços farmacêuticos com um elevado nível de qualidade, segurança e, é claro, economia para o seu bolso. E seguindo o nosso ciclo de expansão, foram inauguradas lojas em Guaraciaba do Norte, no Ceará, Apodi, no Rio Grande do Norte, Amargosa, na Bahia, Santa Rita, no Maranhão, e São Bento, na Paraíba. Quando uma loja da Pague Menos é aberta, toda a região é impactada com os serviços oferecidos para levar saúde, cuidado e bem-estar para toda a família. Isso se dá devido aos consultórios do Clinic Pharma, um dos pilares do Hub de Saúde. Nele, os clientes podem realizar testes de Covid-19, ter acompanhamento de um farmacêutico em patologias como diabetes e hipertensão e ainda oferece auxílio para quem deseja perder peso e parar de fumar. Também realiza aferições de pressão arterial, testes de glicose e colesterol, além de tirar dúvidas sobre medicamentos, entre muitos outros serviços. O aniversário de 40 anos é da Pague Menos, mas o presente é nosso, porque a expansão de novas lojas representa mais saúde e cuidado para todos os brasileiros. E isso não vai parar. Pague Menos 40 anos. Amor, esse é o melhor remédio. Para vencer o sedentarismo, é importante estabelecer metas viáveis, né? E também planejar a sua rotina. E o Sempre Bem resolveu acompanhar um desafio que visa vencer o desânimo e pôr o corpo em movimento. Vamos ver como isso acontece? Olha só! Quem aí nunca ficou desmotivado na hora do treino ou de seguir a dieta, hein? Pois é, para mudar essa situação vale tudo, até competição.
Quando professores e alunos da rede de Academia Central do Corpo decidiram se juntar para promover qualidade de vida, todo mundo saiu ganhando. Esse evento é para trazer pessoas que não gostam de atividade física, que estão acima do peso. Então a gente motiva através de jogos, de games, de uma forma bem divertida. É qualidade de vida, é fazer amizade, é amar a atividade física. Para quem participou pela primeira vez, o desafio foi o estímulo que precisava para voltar à ativa. É a primeira vez que eu participo do desafio da Central e para mim está sendo uma experiência muito boa, porque está me estimulando a ter uma vida mais saudável. A gente fica mais disposto, a gente acorda melhor, dorme melhor, se alimenta melhor e tudo isso faz a diferença no final do dia, né? A disposição. Todo dia eu acordo cedo, na alegria realmente, tô dormindo cedo, tô tendo um sono muito bom, então realmente está me dando uma qualidade de vida muito positiva. A qualidade de vida que a gente traz para as pessoas, além do desafio, é a qualidade de fazer atividades físicas moderadas, coisas que você pode fazer do dia a dia, como beber água, atividades de caminhada. O nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas elas pratiquem atividade física diariamente. Vai ajudar a melhorar os níveis de taxas de colesterol, vai evitar algumas patologias que elas vão desenvolver com o sedentarismo. Então, assim, é fundamental fazer atividade física todos os dias. E também teve veterana se desafiando. Afinal, aqui a palavra de ordem é superação. Essa é a minha 10ª edição. Esse desafio, para mim, é uma alavanca para o meu equilíbrio, para a minha saúde, para a minha cabeça. Essa motivação do grupo é assim, incentivar 1000 para você, porque você faz amizade pro resto da vida. E é claro que a Pague Menos, que é patrocinadora oficial da saúde da seleção e da torcida brasileira, também marcou presença. A Pague Menos entende a importância de cuidar da saúde e estar em eventos como esse fortalece um dos pilares da nossa marca, que é a saúde, né? E o bem-estar. E hoje nós estamos aqui, além de patrocinador desse evento, também trouxemos os nossos serviços do Clinic Pharma, como aferição de pressão, bioimpedância e muitos outros, né? Para que os participantes possam também conhecer que a Pague Menos vai além de uma farmácia comum. Nós somos pioneiros no serviço dentro da farmácia e qualquer pessoa pode ter acesso a eles indo a qualquer uma das nossas farmácias. Além disso, também estamos presentes com as nossas marcas exclusivas, trazendo proteção através da nossa linha solar. Então todo mundo amou. Então se você não conhece, passe em qualquer Pague Menos e confere. É isso aí, a gente precisa se movimentar para ter mais saúde, né? E agora tá chegando o momento da gente conhecer histórias bonitas enlaçadas pela vida. É a série Laços, que traz depoimentos de pessoas que possuem um vínculo super bonito e marcante com a Pague Menos. Então, vamos ver o episódio de hoje. Eu conheci a Carol em um dia meu de trabalho comum, né? Eu estava lá atendendo e de repente eu vi lá uma moça entrando lá na farmácia, puxando um garotinho pela mão. Desde que o Theo nasceu, ele tinha astigmatismo. E o médico nos pediu para levar ele com 5 anos no retorno para a gente verificar se ele teria miopia. Aos 4 anos mesmo ele já começou a apresentar dificuldades de visão. Nós levamos ao médico e o grau dele já era um grau altíssimo. Após a saída do consultório, né, nós fomos em algumas farmácias no shopping, que era um caminho até o nosso carro. Em todas as farmácias que eu entrei, eu perguntei se tinha o colírio e não tinha. Quando eu vi que toda vez que eu falava colírio, ele se amedrontava, ele se assustava, eu comecei a entregar a receita para o balconista, para o farmacêutico e falar para ele: moço, você tem o colírio de dinossauro? Quando eu olhei de lá, eu disse: nossa, é uma mãe desesperada, né? E aí eu corri de lá e disse: não, nós temos sim, nós temos o colírio do dinossauro. Naquele momento eu já estava bastante angustiada, porque ele estava muito nervoso, eu não estava conseguindo acalmar.
E eu estava muito aflita já, porque eu queria me livrar daquela situação o mais rápido possível. Eu queria que ele se acalmasse. E eu cheguei no balcão, entreguei a receita para o balconista e eu disse, moça, você tem o colírio de dinossauro? E ela disse, não tem. Aí mais uma vez eu já estava me preparando para sair frustrada da farmácia. Foi quando a Fátima disse, tem sim! Aí eu ouvi a voz vindo lá de dentro, aí eu, Theo, aqui tem o colírio de dinossauro. Eu imprimi uma figura pequenininha de Tiranossauro Rex, recortei a figura e colei no colírio. Quando ela disse, pronto, está aqui o seu colírio de dinossauro, aí ele parou e teve aquela emoção e eu fiquei olhando para ela e olhando para o meu filho e foi surpreendente. Para o Theo era mais um brinquedo, talvez, que ele ganhasse, mas para mim foi um gesto inesquecível. Quando eu entreguei o colírio na mão do Theo, com aquela figurinha do dinossauro colado, meu Deus, assim, o olhinho do Theo brilhou de uma maneira que enterneceu todo o meu dia. A lição que eu levo desse momento é que nós devemos sempre nos colocarmos no lugar do outro. Quando a gente tem empatia, de um modo geral, quando a gente encontra uma pessoa desconhecida que se preocupa com a gente, isso não tem preço. É uma experiência de vida, assim, sem fronteiras. Eu acho que o fato da gente poder cuidar do outro, da gente poder ter essa atenção, para mim não tem preço. Ser farmacêutica, literalmente, para mim, é uma história de vida. E agora tá na hora do Fica a Dica. Roda aí. Dicas para evitar o ressecamento das vias nasais no inverno. Mantenha-se bem hidratado. Beba bastante água, sucos de frutas e consuma alimentos ricos em água. Ajuste a máscara. O ressecamento nasal pode acontecer devido ao vazamento de ar pela máscara. É importante conferir se o ajuste da máscara está adequado ao seu rosto. Faça a lavagem nasal com soro fisiológico. Além de hidratar a mucosa, pode amenizar os incômodos de ressecamento no nariz. Mantenha a umidade do ar. Use um umidificador ou coloque um pote com água na frente do ventilador. Se necessário, use descongestionante nasal. O descongestionante pode te ajudar a respirar melhor nos primeiros dias do tratamento, além de aliviar os sintomas de ressecamento nasal. A lipoaspiração convencional teve uma evolução. A Lipo HD, também conhecida como Lipo LED, que virou aí a queridinha entre as celebridades, e a gente fala mais sobre ela agora. Conseguir a definição abdominal é a vontade de muita gente. Ter a barriga tanquinho, aqueles gominhos aparentes. Definição. Essa é a vontade de quem busca a famosa Lipo LED ou Lipo HD. Se você pudesse mudar, o que seria? O que você mudaria em você? Barriga, com certeza. Dr. Dalvo, como que funciona a Lipo LED? Olha, a Lipo LED é uma lipo de definição muscular. É uma cirurgia que você trata a gordura localizada. Então, a cirurgia proposta visa o tratamento dessa gordura localizada e, então, definição da musculatura. Para quem é indicado esse tipo de cirurgia? Olha, esse tipo de cirurgia é mais indicada para aquelas pessoas que são praticantes de atividade física, que já têm uma rotina de tratamento com academia, de dieta, de atividade física, mas não conseguem a definição muscular. O que você pensa da Lipo LED ou da Lipo HD, né? Essa cirurgia mais falada ultimamente para definir, né, os gominhos, dar mais definição? Eu acho que é uma boa opção para quem não consegue realmente ter o resultado com o exercício físico, mas eu acho que o exercício físico é com certeza a primeira opção. É uma cirurgia, e a cirurgia tem risco, então acho que talvez seja a última opção. Mas concordo para quem tem uma certa dificuldade realmente para conseguir o resultado ali esperado. É muito importante a gente salientar isso, porque as pessoas acham que por estarem acima do peso é a hora de fazer a Lipo LED, e não é assim. Olha, infelizmente a lipoaspiração de alta definição ou lipoaspiração geral, ela não está definida e não é tratamento de adiposidade, quer dizer, de gordura. Ah, eu estou acima do peso, doutor, eu vou fazer uma cirurgia para definir meu músculo. Isso é totalmente absurdo e sem indicação na cirurgia plástica. A Lipo LED é um tipo de lipoaspiração? Ela é um tipo de lipoaspiração, só que é uma lipoaspiração mais detalhada. Ela é uma lipoaspiração
acoplada, quer dizer, sinérgica à lipoaspiração. Você realiza a lipoaspiração normal e aí, após a lipoaspiração normal, você vai fazendo o que nós chamamos de depressões e sobreposições de camadas de gordura na topografia dos músculos. E dentro da própria LipoLed há variações também, né? Existe sim. Nós temos o six-pack. O six-pack é uma definição em que você faz uma definição dos gominhos da musculatura abdominal. Nós temos a LipoLed, o mais light. Você faz só uma definição dos oblíquos externos, que é uma musculatura mais lateral, deixando aquele abdômen feminino, mais definido, não tão masculinizado como é aquela definição do six-pack, que é o masculino. E pode ser feita também em várias partes do corpo, né? Exatamente. Nós temos a indicação para a musculatura peitoral masculina. Pode ser feito no dorso, que é a parte das costas, definir melhor as costas. Também pode ser feito na região deltoide, que é essa região do ombro. Também a região do músculo do braço, que é o bíceps e tríceps. Também pode ser realizado na musculatura da coxa, que aí nós temos o quadríceps e outros músculos. Enfim, é uma enormidade de músculos que podem ser trabalhados através da lipo de definição. Doutor, o tempo de duração dessa cirurgia, qual é? Bom, o tempo de duração da cirurgia é em torno de uma lipoaspiração tradicional, 2 a 3 horas. Uma lipoaspiração de definição, como ela é mais específica, ela dura em torno de 4 a 5 horas. E o tempo de recuperação varia de cada paciente, de 15 dias a 1 mês que se espera a utilização de cintas compressivas e o sistema de drenagem linfática diariamente. Quer dizer, a ajuda de outros profissionais é muito importante, como as fisioterapeutas, para se obter um bom resultado. E é super importante também você procurar um médico especializado, né? O especialista que vai fazer a sua cirurgia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, doutor? Que as pessoas às vezes não sabem, não buscam saber quem é aquele profissional, se ele é competente, está apto para aquilo. Dá a dica para que as pessoas consigam realmente saber se aquele é um profissional capacitado. Olha, isso é muito importante, porque hoje em dia, no mundo das redes sociais, nós vivemos em muitas informações para os pacientes. Então, para que você saiba se esse profissional é devidamente habilitado e capacitado, basta você procurar referências dele junto ao Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, procurar o número de inscrição dele do CRM e também tem o registro de qualificação de especialista. Fora isso, para os cirurgiões plásticos, você também pode obter informações no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ver se aquele membro é devidamente inscrito no site da sociedade, se ele está habilitado, que tipo de titulação ele tem. Então, isso são fatores importantes. Hoje em dia nós vivemos num mundo muito fácil das informações, né? Eu vou botar o nome do Dr. Fulano na internet, o que é que vai aparecer dele? Mas o importante não é o que aparece dele, são as informações que são verídicas. Quais os sites são confiáveis? O Conselho Federal de Medicina é um site confiável. O site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é um site confiável. Então isso é que é importante. E não pegar a informação que o doutor fez cirurgia de fulana famosa, ou cicrana famosa, ou beltrana. Isso não é importante. O importante é saber o tipo de inscrição e habilitação do médico. Se as preocupações com a quarentena, home office, rotina dos filhos em casa têm causado mais estresse, respire fundo e se acalme com o lançamento Se Acalme 600mg. Sua fórmula mais concentrada, com 600mg, ainda mais poderosa, proporciona aquela calma extra que você tanto merece. E o melhor, com toda a segurança de um medicamento fitoterápico, em apenas um comprimido 2 vezes ao dia. Se o Se Acalme 260mg te deixava calminho, aproveite mais essa dose de tranquilidade com o Se Acalme 600mg. Além desse lançamento, você pode encontrar o Se Acalme comprimido de 260mg e em solução de 100ml. Você encontra esses produtos no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil. Se Acalme é um medicamento. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E agora tá na hora do Beleza Express. Olha só. Oiê, meu nome é Flávia e eu sou digital influencer do canal Sempre Bela do YouTube. Hoje eu vim ensinar pra vocês uma técnica que levanta o rosto usando apenas maquiagem. Essa nova técnica se chama Facelift e tá bombando por aí. Vamos aprender? Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é sobre a aplicação do corretivo.
Nesse momento, você vai aplicar o corretivo no cantinho interno do olho e no cantinho externo, fazendo um traço na diagonal para cima. É isso que vai fazer levantar o seu olhar. E na hora de você esfumar, mantenha bem assim concentrado aonde você aplicou para a técnica poder dar certo e poder dar o efeito que a gente quer. A segunda dica é sobre a aplicação do blush. Nessa técnica, a gente deve aplicar o blush também na diagonal, tá? Levando pra cima. A gente pode usar aqui a nossa orelha como norte, trazendo desde essa pontinha até a bochecha. Para essa técnica, eu gosto de usar blush cremoso, porque eu acho que ele fica mais natural, mais difuso na pele e também é bem mais fácil de esfumar. Para a terceira dica, temos a aplicação do pó. Eu gosto de aplicar o pó aqui abaixo dos meus olhos, nas minhas olheiras, também na diagonal, também levando para cima, e aqui abaixo do blush, também na diagonal, também levando para cima. Esses dois lugares vão fazer uma marcação maior e vai deixar a técnica ainda mais visível. E a dica extra desse vídeo para vocês é sobre os cílios. Você pode pegar uns cílios postiços e cortar no meio e usar só o finalzinho para colar aqui no finalzinho do seu olho e preencher o resto com máscara de cílios normal, a que você vai usar. E nos seus cílios inferiores, você pode também focar mais em aplicar a máscara de cílios no final deles e não no começo. Isso também vai dar aquela impressão de olhar mais levantado, de rosto mais levantado, que tem tudo a ver com a nossa técnica de hoje. E aí, o que vocês acharam? Dá uma super diferença, não dá? Agora eu quero ver todo mundo testando essa técnica aí de casa. Com essas dicas que eu dei, ficou muito mais fácil. Um super beijo e até a próxima! No programa de hoje, a gente falou sobre como manter a saúde do coração em dia, né? Por isso, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só acessar o nosso portal para ver matérias como essa, ó. Sopro no coração, quando se preocupar. Siga também os nossos perfis oficiais no Facebook, no YouTube, no Instagram, o site da Pague Menos e o portal Sempre Bem. E se mantenha sempre atualizado sobre os assuntos de saúde, beleza e qualidade de vida. Por hoje é só, gente, ó, mas agora a gente fica com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana, muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. O poder da paciência. No mundo, tereis grandes provações e tribulações. E faz mais de um ano que estamos enfrentando tribulações, como os efeitos da pandemia, da crise financeira, e ainda outras preocupações que afligem a nossa vida e a nossa família. O que fazer quando tudo passar? Como será a nossa nova realidade? Ninguém sabe. O que sabemos é que aquilo que nos disse Jesus: coragem, eu venci o mundo. Mas para ser corajoso, é preciso um ingrediente especial, uma virtude que é um importantíssimo fruto do Espírito Santo, a paciência. Ela é um antídoto contra a ira, o descontrole, a ansiedade, o desequilíbrio emocional. É um esforço humano para suportar os desafios em família, a insegurança dos filhos, o desemprego do marido, a crise financeira. Aprendemos a ter a paciência de Santa Mônica, que, em 9 meses, no ventre, gerou o filho Agostinho para a vida e durante 20 anos em oração, o gerou para a graça. Então, lembremos da frase de Santo Agostinho que nos diz: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência.